Capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui,
enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu?
Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.